Irmãos, este mês nós temos falado sobre assuntos relacionados à família, inclusive na escola dominical. E por que fazemos isso? Porque é muito importante nós, como crentes, como servos de Deus, sabermos perfeitamente que o Senhor ama a família. A família foi criada por Deus. Deus criou Adão, Deus criou Eva, tirando do lado de Adão, da costela, e Deus formou uma família. E ele disse: deixará o seu pai, a sua mãe, e deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, Deus, foi a intenção de Deus a existência da família. Na semana passada aconteceu algo muito estranho lá no Brasil, quando o Supremo Tribunal Federal, a maior corte do país, decidiu que não somente o homem e a mulher é família, mas outra coisa também é família. E isto contraria a palavra de Deus. E por que contraria? Porque a Bíblia diz: deixará o homem o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher. O casamento é entre homem e mulher. Família é homem e mulher. Então este é o ensino da Bíblia. Agora, quando você ouve diferentes ensinos, quando você vê a sociedade tomando outros rumos, quando você percebe que outros ensinos são contrários ao que a Bíblia diz, tenha cuidado. Porque Deus não vai mudar a sua palavra porque alguém está pensando, porque uma corte pensa que pode decidir de forma diferente. As cortes deste mundo podem decidir o que quiserem, mas jamais vão anular a corte celestial. Jamais vão anular o que o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores tem ensinado a todos nós. Portanto, dias piores virão. Nós estamos só no começo do que vocês vão presenciar, do que os nossos filhos e os nossos netos irão presenciar. E a coisa irá ser tão ruim que Jesus disse assim: e quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra? Será que o Senhor vai achar alguém fiel na terra? Será que o Senhor vai encontrar alguém realmente cuidando da sua palavra, servindo a Ele, crendo nele? Porque a coisa está indo de água para baixo. É um dilúvio, é uma imoralidade, uma situação que nós nunca vimos igual. E não vai melhorar, só tende a piorar. Veja, quando você, olhando para trás, alguns anos da sua vida, veja o que acontecia. Como eram as famílias? Eu me lembro muito bem, olha, eu que não sou tão velho assim, 60 anos, estou na flor da idade. Então, veja bem. Eu me lembro perfeitamente, a gente colocava as cadeiras do lado de fora. Lembra, irmã Maria, irmão Genaro? Sentava os vizinhos ali, a gente conversava, as crianças brincavam ali na rua, corria. Muitos de vocês se lembram disso. Hoje, quem mais coloca? Alguém coloca a cadeira fora de casa? Se você coloca no Brasil, a cadeira vai embora. Aqui, fica lá no outro dia, mas vazia. Ninguém mais está conversando, ninguém mais está preocupado com relacionamentos duradouros, nem vizinho, nem amigos, nem nada. E a gente fica pensando, para onde está indo o nosso mundo? O que é que está acontecendo? Por esta razão, irmãos, mais do que nunca, como crentes, nós precisamos abrir a nossa boca, dar o nosso testemunho, dizer o que cremos. Nada mais é do que o que cremos segundo a palavra de Deus. Se alguém não crê como nós cremos, paciência. Mas não vamos deixar de falar do que temos visto e ouvido, porque A ou B pensa de maneira diferente. Aliás, a Bíblia diz uma coisa bem clara. A Bíblia diz: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. O que o Senhor Jesus Cristo está querendo dizer é que realmente a sua palavra ela é eterna.
O que a Bíblia está querendo dizer é que Deus não vai mudar os padrões, os seus ensinos, a Escritura, o Espírito, o que o Espírito tinha que revelar, Ele já revelou, e nós não vamos ver nenhuma alteração. Nenhuma alteração. É a palavra de Deus. E é ela que nós temos que confiar e temos que seguir. Hoje eu quero falar sobre precisamos conversar mais. Precisamos conversar mais. Eu quero que vocês abram suas Bíblias em Efésios capítulo 4, 25 a 32. Efésios capítulo 4, 25 a 32. E não feche a sua Bíblia, porque nós vamos voltando e lendo os versículos. Então, Efésios capítulo 4, versículo 25 a 32. 4, 25 a 32. Vamos ver o que a Bíblia diz aqui, Efésios 4. Efésios está no Novo Testamento, uma das epístolas de Paulo, escrita aos Efésios. Isto é, as pessoas que moravam na cidade de Éfeso. Aonde está Éfeso? Na Turquia hoje. Então, Éfeso, aos Efésios. Diz a palavra de Deus, pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Pois somos membros um dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que seja boa para necessária edificação, a fim de que ministre graça aos outros. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Agora veja bem, toda amargura, e cólera, ira, e gritaria, blasfêmia, sejam tirados de dentro de vós, bem como toda malícia. Antes sedes bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Eu me lembro muito bem da minha família. Nós sentávamos, uma família grande, 12 filhos. Imagine, papai, mamãe, mais 12 filhos. Mas sempre nós tomávamos o café da manhã, almoçávamos e jantávamos, todos sentados à mesa. Todos sentados à mesa. Não tinha essa história de, já vou, daqui a pouco, espere um pouquinho. Não. Quando meu pai ou minha mãe dizia, está na hora da comida, todos nós corríamos e sentávamos ao redor da mesa. Ali, orávamos. Depois da oração, então a comida era distribuída. Esse sentido de ter a família ao redor da mesa está acabando, está deixando de existir. Isso sempre foi muito saudável, muito bom no passado. Aliás, até a própria Bíblia, no Salmo 128, 3, diz assim, que o homem abençoado, a sua mulher como uma videira frutífera, e os seus filhos como plantas de oliveira ao redor da mesa. Há uma ênfase da própria Bíblia de que quando nós estamos ao redor da mesa, temos então a oportunidade, o privilégio de nos comunicarmos mais, falarmos, brincarmos. E eu me lembro que na minha casa era um momento da gente brincar e contar lorotas e tudo. Era um momento muito gostoso em família, quando estávamos ao redor da mesa. Há pouco tempo, os jovens foram lá na nossa casa. E eu fiquei olhando e percebi uma coisa muito interessante. Todos eles se sentaram ao redor da mesa. Pastor Márcio e os outros, eles brincavam e falavam e tal, mas todo mundo ali ao redor da mesa. É aquele momento gostoso, quando a gente sente realmente que há comunhão. Hoje é coisa diferente. Hoje, na hora da comida, o que um faz? Pega o seu prato, aí vai, senta na sala, em frente à televisão, liga a televisão. O outro vai lá para o quarto, sobe lá para o quarto. O outro vai lá para o fundo da casa. O outro, e aí fica assim a família toda dividida. Os jovens fazem o prato, pegam o garfo com uma mão e o celular com a outra. E enquanto estão fazendo a comida, estão mandando texto aqui, ó. Comida está boa, comida está ruim, você gosta disso, tal. Como as coisas têm mudado. E a comunicação na família tem sofrido muito. Por quê? Porque nós estamos nos distanciando um dos outros. Não estamos mais ao redor da mesa. E às vezes, o que a gente vê na hora da comida? A gente vê, ao invés daquela coinonia, daquela comunhão, a gente vê agressão, briga, confusão.
Aí um começa a falar mais alto do que o outro e tal, e já ameaça jogar o prato de comida na cara do outro. E às vezes, muitas vezes, o pai ou a mãe ou alguém levanta-se todo nervoso, joga a comida para lá, também não quero comer mais e já sai. Então, aquele ambiente gostoso, aquele ambiente salutar ao redor da mesa, não só está desaparecendo, como sendo substituído por coisas que não devem acontecer. Aliás, hora de comida não é hora de brigar. É hora de comer. É hora de sentir cada garfada. É hora de você degustar o alimento. É aquele momento gostoso que Deus lhe dá para que você possa se alimentar com cuidado. Até mesmo os médicos dizem isso. Você não deve estar lendo jornal, você não deve estar vendo TV, você não deve estar com outra preocupação a não ser ali na comida. Meu sogro era macrobiótico. Comia aquela comida esquisita, que para mim, para ele não era esquisito, para ele estava ótimo. Algas marinhas, e não sei o quê, e leite talhado, e tal. Umas coisas assim que no meu paladar não consigo assimilar. Mas ele gostava. Eu dizia, você vai tomar esse leite? Nossa, mas esse leite já coalhou aí, já por uns 4 dias. Agora é que está gostoso. E aí? E lá vai o leite para dentro do homem. Mas uma coisa eu observava, como era gostoso a gente estar ali, todo mundo, sentado na sala. Eu ia visitar a Margarete como namorado, como noivo, todo mundo ao redor da mesa. Um ambiente em família. E aí, Ebenezer, quais são os seus planos? Bem, meus planos, eu estou trabalhando neles. Bem, e aí, você acha que você gosta da minha filha? Se gosta. E aquela preocupação de pai, aquela preocupação de mãe, muito natural. Mas tudo ao redor da mesa. Que bênção, que alegria. Gente, a comunicação em família está indo para o brejo. Hora de comer, na hora de comer, nos momentos outros, você não vê mais a família. Parece que é só confusão agora. Mas a família unida, ela é uma família que tem um bom entendimento. Ela é como uma máquina. As peças são diferentes. Mas o óleo que está movendo esta máquina é e será sempre a comunicação. Por isso, precisamos conversar. Normalmente nós, os homens, não somos de muita conversa. Conversamos pouco. Aliás, há uma estatística por aí que diz que 86% dos casais não sabem exatamente o que dizer um para o outro. Frequentemente os noivos, quando são noivos, aí, nós nos entendemos bem. Me lembro que eu estava aconselhando um casal, dizia, pastor, olha, parece que nós fomos feitos um para o outro. E eu digo, eu não tenho dúvida. Eu falei com outro casal, e a moça me disse que eles ficavam 4 horas no telefone. Eu disse, só? Eu já vi gente mais tempo do que vocês, do que 4 horas. O tempo todo falando um com o outro. Aí eu disse, mas só por curiosidade, como é que você tem tanta conversa para falar 4 horas seguido? A gente conversa e ainda fica faltando assunto. Olha que bênção, que maravilha, irmãos. Que maravilha de comunicação. A gente conversa e ainda falta assunto. Depois que casa, acaba o assunto. Que história é essa? Acaba o assunto. Não se tem mais assunto. Os dois sentam no sofá, ficam vendo televisão, porque não tem assunto. Vão para o quarto dormir, um vira para o lado, outro vira para o outro, porque não tem assunto. O marido vai para a cozinha, a mulher também vai para um lado, para o outro, não tem assunto. Que história é essa? Que falta de assunto é essa? Que nós achamos que não temos mais o que conversar um com o outro. Daí o tema desse sermão, precisamos conversar. Nós, os maridos, com nossas esposas, a esposa com o esposo, nós com os filhos conosco, mas precisamos conversar. É conversando que nós vamos descobrindo melhor um ao outro. Se não estamos nos entendendo bem, então vamos acertar os ponteiros. Eu e a minha esposa decidimos há muitos anos, já temos 35 anos de casado, não vamos dormir se tiver tido alguma coisa entre nós dois. Vamos falar, vamos conversar e vamos dormir acertados. Eu sou uma pessoa diferente.
Minha esposa também. Ela não é igual a mim, Deus não a fez igual a mim. Eu também não sou igual a ela, somos dois mundos. Trouxemos dos nossos lares cada um uma bagagem diferente. Então o que Deus quer? O que Deus quer é que nós aprendamos esta comunicação. Estejamos juntos, conversando, tal. O texto que nós lemos hoje fala sobre esta comunicação. E veja bem, há muitas formas de comunicação. Você comunica-se, por exemplo, passando tempo com uma pessoa. Você comunica-se entregando um presente a uma pessoa. Através daquele presente você se comunica com a pessoa. Você se comunica com a pessoa através de um toque. É uma forma simpática e empática de você comunicar alguma coisa. Mas não há nada mais expressivo do que a comunicação através de palavras. E agora eu pergunto, qual foi a última vez que você teve uma boa conversa em família? Qual foi a última vez que você se lembra que você se sentou perto do seu esposo, da sua esposa, e os dois conversaram, riram, lembraram das coisas do passado, lembraram daqueles fora, dos micos que vocês pagaram, ou que um pagou e o outro também. Qual foi a última vez? Qual foi a última vez? Você se lembra? Talvez Deus esteja lhe falando esta manhã. Você precisa conversar mais. Não fique esperando pelo outro. Não, se ele não vier falar comigo, eu também não vou falar com ele. Que história é essa? Temos que falar, temos que ir um ao outro, conversar. E, querido, vamos fora. Não precisa ir num restaurante caro. Não precisa você ficar esperando que algum milagre aconteça. Não, vamos dar uma saidinha, vamos tomar um sorvete, vamos ali conversar um pouquinho, vamos sentir o calor um do outro, a alegria de estar juntos. É isto que nós chamamos de comunicação. E sabe, irmãos, talvez a comunicação esteja indo bem na nossa vida e talvez não esteja indo bem. E talvez não esteja indo bem porque você precisa eliminar. Veja bem o que eu estou dizendo. Você precisa fazer 3 coisas: eliminar, preservar e adicionar alguns elementos. Se a comunicação não está indo bem entre você e a sua esposa, ou entre você e seus filhos, ou na sua família, você precisa eliminar, preservar e adicionar alguns elementos. Você tem que eliminar o nocivo. Você tem que preservar o que é bom. E você adiciona o que está faltando. Primeiro vamos ver o que Efésios 4:25 diz. Diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Precisamos eliminar a mentira do nosso relacionamento, da nossa família, do nosso dia a dia. A mentira é como um cupim. Vai corroendo e destruindo sem você perceber. Como crentes e servos de Deus, já sabemos que não devemos mentir. Não existe aquela história de mentirinha branca. Não existe aquela história de uma mentirinha, já foi só para não deixar ele chateado. Pastor, não foi uma mentira. Ué, que história é essa? Então existe mentira, e depois mentira, e depois mentira. Aí você vai diminuindo o grau. Oxê, o que é mentira não é verdade. E o que é verdade nunca foi mentira. Então a Bíblia diz que quando nós, como esposos, se o esposo mente para a esposa, e ela descobre, aquela mentira começa a corroer o relacionamento. Leva-se muito tempo para as coisas se ajustarem. Se a esposa mente para o marido, pior ainda. Querida, você comprou esse negócio aqui? Bem, eu não comprei. Isso foi assim. Comprou ou não comprou? Bem, comprou ou não comprou? Querida, você recebeu esse telefonema? Bem, não é que eu recebi o telefonema, é que o telefonema veio sem eu esperar. Ah, é? Então esse subterfúgio, essas explicações não combinam com o caráter do crente. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nós temos que ser enfáticos naquilo que falamos. Sim, sim, não, não. Porque o que passa disso não é aconselhável, disse Jesus. Então, irmão, muitas vezes nós temos que sofrer as consequências, mas temos que falar a verdade.
Eu já passei muito isso na minha vida. Já sofri muito por falar a verdade. Há muito problema com o crente e o seu comércio. Um crente que tem um comércio, muitas vezes sofre. Sabe por quê? Porque ele tem que falar a verdade. E às vezes a verdade faz com que ele perca certos negócios. Mas é melhor perder os negócios do que perder a integridade espiritual. Deixar de lado a mentira. Mas é engraçado que lá no Salmo 58:3, a Bíblia diz que todos nós já nascemos mentirosos. Todos nós. Você sabia disso? Salmo 58:3. Dê uma olhadinha lá o que diz. Salmo 58:3. Leia para mim, irmão Mauro. Salmo 58:3. O que diz? A Bíblia diz, todos nós nascemos mentirosos. Mas o que é isso? Mas é o que a Bíblia diz. Leia, Salmo 58:3. Não repita, irmão. 58:3. Desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham, proferindo mentiras. Já trazemos conosco esta mentira desde o nascimento. Ora, por que a Bíblia diz deixar a mentira? Porque Deus sabe, o Espírito Santo sabe que ela vem conosco. Então nós temos que deixá-la de lado, temos que abandoná-la, temos que deixar para lá o que não é saudável. Está aí a palavra de Deus dizendo. Mas há uma outra coisa a ser eliminada. Está aqui no verso 29. Leia Efésios 4:29. Vamos ver. Não saia da vossa boca nenhuma palavra o quê? Torpe. Irmãos, palavras torpes, insultos, palavrões, ofensas, afrontas, desacatos, humilhações, emperram a comunicação na vida do casal e no meio da família. Eu não posso, como servo de Deus, estar usando palavrões. Imagine se um irmão ouve falar que o pastor Ebenezer, pastor da igreja, pastor Márcio, nós estamos usando palavrões aí fora. Como que o irmão se sentiria? Mas que testemunho é esse do meu pastor? Está dizendo palavrões. Imagine, você está dirigindo, o sujeito te dá uma cortada, aí você diz um palavrão? Eu não digo, eu prefiro dizer um livro da Bíblia, Abacuque. Sofonias. Mas eu não vou dizer um palavrão. Porque a Bíblia diz o quê? A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Quando os pais falam palavrões em casa, eles estão ensinando os seus filhos a usarem palavrões. Quando os filhos falam palavrões, e nós como pai crente não corrigimos, eles pensam que nós estamos aprovando o que eles estão dizendo. Há hoje uma cultura de palavrão. A televisão está cheia de palavrão. Os meninos vão para a escola, falam palavrões o tempo todo. Eu trabalhava numa escola que eram apenas estudantes internacionais. Mas eu achava interessante que, antes de aprender inglês, o inglês que nós falamos, eles aprendiam palavrões em inglês. Palavrões em inglês. Então a Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. A Bíblia diz, Senhor, põe uma guarda na minha boca. O salmista diz, põe uma guarda, Senhor, na minha boca. Peça a Deus que guarde a sua boca. Talvez você é bocudo. Você tem que dizer a Deus, Senhor, toma conta da minha boca, Senhor. Eu falo muito. Solto os cachorros sem mais nem menos. Peça a Deus, ponha, Senhor, uma guarda na minha boca. Quanto crente, eu tenho trabalhado com muitos casais, tenho trabalhado em outras igrejas com casais, com irmãs, com irmãos que são assim. E o que a Bíblia diz? Seja tardio em falar. Seja tardio em falar. Cuidado no seu falar. Seja tardio. Tiago diz, não fale muito apressadamente. E nós costumamos dizer uma frase que todo mundo sabe. Quem fala muito acaba dando bom dia ao quê? A cavalo. Não é o que nós falamos por aí? Quando nós falamos muito, quando nós não pensamos naquilo que falamos, então vem as afrontas, os desacatos, as ofensas, as humilhações e emperra a comunicação em família. Mas veja bem, a coisa não chega a esse ponto por acaso.
Às vezes começam com as reclamações. É muito comum na vida do casal, muito comum entre os filhos, você ouvir assim: ah, você nunca me ajuda. Veja bem, a palavra nunca. Nunca me ajuda, nunca faz nada, nunca me dá dinheiro. Você assim nunca vai mudar. E a gente usa muito essa palavra, nunca, 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 jamais. Ou você é sempre assim. São esses advérbios que nós usamos, que não é verdade. Às vezes, naquele momento, o seu esposo, a sua esposa, o seu não pode fazer. Você não pode generalizar. Você nunca faz as coisas para mim. Que conversa é essa? Então a Bíblia diz: cuidado na sua maneira de falar. Cuidado com as palavras nunca, sempre e jamais. Cuidado com elas. Agora vamos lá para o verso 31. Toda amargura e cólera e ira, e gritaria, e blasfêmia, sejam tirados dentre vós, bem como toda malícia. É outra coisa que nós temos que eliminar dos nossos lares, das nossas vidas, do nosso casamento, do nosso relacionamento em família. A Bíblia diz: tire a amargura. A amargura é uma raiz escondida. A Bíblia, a palavra de Deus diz que longe de vós toda amargura, que a raiz de amargura está ali. Você tem que arrancar aquela raiz. Eu estava essa semana fazendo um trabalho que o Fábio faz, cuidando do meu jardim. Aí eu coloquei mulch ali e fui lá, tinha uns matinhos olhando para mim. Mas que matinho enjoado, eu já tinha arrancado ele uma vez, olha a cara dele lá de novo. Mas não é possível. Peguei a pazinha, enfiei lá na terra e levantei com raiz e tudo. Aí eu olhei para o matinho e disse: agora você não vai mais aparecer aqui, porque eu arranquei você com a raiz. Fiquei todo alegre. E o pobre do matinho, apinho. Irmãos, enquanto eu não arranco a raiz da amargura, ela vai ficar no meu coração. Você não tem que ficar com amargurado. O crente amargurado não tem alegria, não tem paz, não canta feliz, não está na igreja celebrando ao Senhor, porque a amargura está do seu coração. Arranque essa amargura, peça a Deus para tirar essa amargura, com raiz e tudo. Não venha para a igreja amargurado, não vá para casa amargurado, não vá para o seu trabalho amargurado, porque a amargura destrói a vida de uma pessoa. Por isso que a Bíblia tem muito cuidado quando diz a mim e a você: longe de você toda sorte de amargura. Irmãos, o que é amargura? É a mágoa congelada. Mágoa congelada. Eu chamo mágoa congelada. Isso a gente congela ela lá. Fica lá. Aí o que a gente faz? Porque ela está congelada, a gente começa a dar um gelo nas pessoas. A gente fica dando gelo nas pessoas. Que a mágoa está ali congelada. Mas às vezes a gente não chega a esse ponto. A gente vai só uma coisinha diferente. Sabe por quê? A gente estoca a mágoa. Aí a gente estoca, a gente deixa lá a mágoazinha. A gente não trata diretamente com o problema. Fica a mágoazinha ali. Se eu tenho alguma coisa contra o meu irmão, devo ir a ele falar. Se eu tenho alguma coisa contra a minha esposa, melhor ainda falar com ela, mas eu vou dormir com aquela santa mulher ali. Como é que não vou abrir o meu coração para ela? Se é aquele bendito daquele esposo, aquele cabeçudo, fale para ele que ele é cabeçudo. Por quê? Porque é nesse relacionamento que Deus vai nos abençoar. Não tem nada de errado. Minha esposa já me chamou de cabeçudo muitas vezes. Eu sinto uma alegria muito grande, porque eu já olhei no espelho e vi que não tem nada a ver comigo aquilo lá, que ela está falando. Eu sou normal. Mas nós, os homens, os maridos, né, Emerson? Nós somos cabeçudos de natureza. Deus nos fez assim. Deus nos fez, Deus nos criou. E cabeçudo, e turrão, e difícil, e tal. Aí Deus diz: bom, você aí está na forma bruta. Agora você tem uma escolha: continuar bruto ou permitir que o meu espírito burile você. Aí entra outra história. Aí o Espírito Santo começa a burilar você. A Bíblia diz que Moisés era um camarada tremendo, matou um egípcio antes de fugir para o Egito. Depois a Bíblia diz, no final da vida dele, era o homem mais manso da terra.
Como é que o Espírito conseguiu isso? O Espírito consegue, à medida que nós vamos permitindo que Deus mude. Eu tenho que dizer, Senhor, mude, Senhor, a mim. Senhor, ajuda-me, para que na próxima oportunidade que eu tiver de dizer alguma coisa, o Senhor segure a minha língua, Senhor. Ah, irmãos, Deus tem um trabalho de segurar línguas, que tem umas tão grandes, tão pesadas, que eu não sei como Deus segura. São o que nós chamamos de linguarudos. Mas amargura. Mas há uma coisa que diz aqui, diz assim, a cólera. O que é cólera? É a explosão de raiva. Na família, muitas vezes, nós explodimos por qualquer coisa. A gente fica vermelho, né? Aquela raiva que sobe, que você fica cuspindo marimbondo para tudo quanto é lado. A Bíblia diz, tire de você esta cólera, esta raiva excessiva. Irai-vos, diz a Bíblia, mas não pequeis. Há um certo ponto que a gente tem que administrar a raiva. Tem gente que só responde de maneira má. Parece que tem raiva do mundo inteiro. Você diz, mas gente, o que pode ser? Você pergunta uma coisa à pessoa, a pessoa responde para você, já dando um bufetão. Mas o que é isso? O que aconteceu? Você está brigado com todo mundo. Essa cólera que está no coração, destruindo a coisa mais linda que aquela pessoa tem, e que ela não conseguiu demonstrar ainda, porque a cólera está tomando conta. Mas a Bíblia diz, tire também, elimine a gritaria. Você já viu em família como é? Às vezes um começa a gritar, e o outro grita mais alto, e o outro mais alto. Sabe por quê? Não tem argumento, quer ganhar no grito. Falta de argumento, entra o grito. Que história é essa? A Bíblia diz, pare com essa gritaria, está lá escrito. Nada de gritaria, nada de blasfêmia. Usar o nome de Deus em vão. Oh, pai, os meninos gostam muito de dizer isso. Eu juro por Deus. Você não tem que jurar todas as vezes que um filho chega e diz, eu juro por Deus, pode saber que tem alguma coisa por detrás daquilo ali. Porque quando a coisa está certa, ele não precisa jurar. Basta dizer a verdade. Basta dizer a verdade. Não tem que estar jurando por aí afora. Cuidado com essas blasfêmias. E a malícia. O que é essa malícia que a Bíblia diz que você tem que tirar do seu lar, da sua vida? A malícia é atingir a pessoa intencionalmente. É quando você diz uma coisa e você sabe que aquilo ali vai machucar. Aí você sente aquele prazer de machucar a pessoa. Isso é malícia. A Bíblia diz, isso não é correto. E os lares estão se destruindo por causa disso. Gente que machuca um ao outro. Nunca se abraça, nunca dá um beijo, nunca diz nada. Mas na hora de dizer as coisas, é uma língua afiada que eu vou contar. E a Bíblia diz, cuidado, tire de você essa malícia. Irmãos, eu estou apontando esse dedo para vocês, ó, tem 3 aqui para o meu lado aqui, ó. Estou falando para mim. A Bíblia está falando é para mim. Mas deixa eu terminar. Depois que você viu que você tem que eliminar tudo isso, você precisa preservar alguns princípios. Qual é? Primeiro, está escrito aqui, falai a verdade. Custe o que custar. Os vizinhos, no trabalho, na escola, eles vão te pegar, cedo ou mais tarde, se você não estiver falando a verdade. Às vezes no trabalho a gente chega tarde, porque dormiu mais do que devia, aí a gente chega lá e coloca a culpa no tráfego. E o tráfego estava ótimo, não tinha nada demais. Tráfego de brigadeiro. A gente põe a culpa no tráfego. Você chega lá atrasado, põe a culpa no pneu. O pneu estava bom, cheio de ar, que história é essa? O pobre do pneu levando a culpa. E nós ficamos usando esse tipo de subterfúgio. A Bíblia diz, falai a verdade. Depois a Bíblia diz outra coisa. Aqui no versículo adiante diz assim, falai a verdade em amor. Com amor. Não é para destruir a pessoa, não é para me argumentar, mas com amor, com mansidão. Nada de ser bruto, nada de ser grosseiro. Lá em Deuteronômio 6, de 4 a 9, a Bíblia diz, fale do Senhor para a sua família e fale da sua família para o Senhor.
Veja bem o que eu disse. Fale ao Senhor a respeito da sua família e fale à sua família a respeito do Senhor. Está lá em Deuteronômio 4, 6, de 4 a 9. O versículo 29, a Bíblia diz o quê? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torta, mas só o que seja boa para necessária edificação. Saiam palavras boas da sua boca para edificar. Conferência em família é um momento de aprender como a gente pode entender melhor um ao outro, e não um instante de atacar, consertar o erro e não achar as culpas. Dizer, olha, eu preciso ouvir mais, eu não estou ouvindo como eu devo. Você já percebeu? Deus te deu uma boca, te deu 2 ouvidos. Por que Deus fez isso? Porque Ele quer que eu e você ouça mais e fale menos. Às vezes a gente muda a coisa. Finalmente, irmãos, o que está precisando na minha vida, no meu lar? O que eu preciso adicionar? Primeiro, versículo 30. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Eu preciso confiar de que o Espírito Santo de Deus está trabalhando na minha vida e no meu lar. O Espírito Santo não está ali para você entristecê-lo, mas para você usá-lo, para você permitir que ele abençoe a você. O verso 32 é outro problema sério. Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros. 2 coisas, 2 elementos que precisamos adicionar à nossa família. Primeiro, a bondade. Sermos bondosos, amáveis uns com os outros. E segundo, o que lemos aqui na palavra de Deus, perdoar. Irmão, perdoar é um problema sério em família. Os irmãos não podem imaginar quantos lares desfeitos, quantas vidas destruídas por falta de perdão. Uma vez, numa igreja onde eu pastoreei, chegou uma irmã, eu fiquei sabendo que ela tinha brigado com a mãe dela, a mãe 80 e poucos anos, ela nos seus 40 e pouco. Ela chegou para mim e disse que estava chateada com a mãe dela. Eu disse, bem, irmão, não foi isso que eu ouvi. Eu ouvi que a senhora maltratou a sua mãe. Não, pastor, é porque o senhor não estava lá e o senhor não viu o que foi que ela me disse. Eu disse, eu conheço a irmã fulana. Eu conheço. E ainda que ela dissesse, a senhora está errada. E sabe por que está errada? Porque a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. Cale a sua boca quando a sua mãe falar. E eu dei uma carraspança nela. Porque se há uma coisa que me traz tristeza ao meu coração, como pastor, como pai, como amigo de qualquer pessoa, é ver um filho ou uma filha destratar o pai ou a mãe. Irmãos, isto magoa o coração do pai e da mãe, quando um filho, ao invés de ser uma flecha para defender, é uma flecha para sangrar. Está lá no Salmo 127. Os filhos são flechas, mas para defender, nunca para sangrar o coração dos pais. É claro, como os pais, nós entendemos os nossos filhos. Nós choramos com eles. Nós entendemos aquele momento quando eles passam uma situação difícil. E nós estamos ali 24 horas por dia para apoiá-los, para ajudá-los. É responsabilidade nossa. Mesmo depois que eles casam, nós costumamos dizer o quê? Filho, casado, trabalho dobrado. A gente sempre diz isso, por quê? Porque eles precisam do nosso apoio, eles precisam da nossa experiência. Mas quando os filhos voltam suas baterias contra os pais, estão voltando suas baterias contra Deus. E a Bíblia diz, aquele filho ou aquela filha, veja o que Provérbio diz, que amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, apagar-se-lhe-á a sua lâmpada nas mais densas trevas. Que coisa terrível! Filhos que me ouvem, filhas que me ouvem, obedeçam aos seus pais, porque isso é justo no Senhor. Diz a Bíblia, é justo no Senhor. Os meus filhos, muitas vezes eu escutei deles, não em forma de desobediência, mas de censura. Ah, pai, quando eu tiver meus filhos, eu não vou fazer isso. Vai ser tudo diferente. Hoje são os casados, chegam para mim e dizem, pai, o senhor lembra quando o senhor fazia isso e a gente dizia isso? Olha,
nós fazemos exatamente o que o Senhor fez conosco. Porque eles sabem quando é justo no Senhor. Por isso a Bíblia diz: Pai, não provoqueis a ira a vossos filhos. Não vá mais além do que é necessário, mas admoestai-vos no caminho do Senhor. Só assim, irmãos, vamos ter comunicação boa na família. Se o Senhor não edificar a nossa casa, não adianta levar os filhos para os passeios, não adianta mandá-los para a Disneylândia e pagar todas as despesas, não adianta comprar roupa nova para eles, não adianta fazer o melhor para eles, se nós não oferecermos o melhor que temos, que é o ágape, o amor de Deus. Nada dessas coisas vai substituir. Nada vai substituir. Pais não têm que comprar os filhos para serem amados. Eles precisam somente, nós como crentes pelo menos, ensinar os nossos filhos que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Irmãos, que Deus nos abençoe. Que o meu lar e o seu lar tenha esta comunicação. Sim, vamos continuar tendo as nossas querelas, isso é muito natural. Não existe lar perfeito. Existe um Deus perfeito trabalhando no lar. Mas vamos sim dizer ao Senhor: Senhor, continue burilando este lar e a minha vida. Eu pensei que eu já tinha chegado no ponto, mas ó Senhor, está faltando muito. Senhor, eu te dou permissão para o Senhor burilar a minha vida. Vamos orar. Eu gostaria que cada um de vocês agora, primeiro eu vou pedir às esposas que orem pelos seus esposos agora. E eu vou pedir aos esposos que orem pela sua esposa agora. E diga ao Espírito de Deus: Senhor, eu te dou permissão para que o Senhor continue burilando a minha vida. Dê essa permissão ao Espírito de Deus. Não entristeçais o Espírito de Deus. Eu vou pedir que os filhos agora orem pelos seus pais. Ore pelo seu pai e pela sua mãe agora. Diga: Senhor, eu te louvo porque o Senhor me deu este pai, que eu tenho esta mãe. E apesar, Senhor, das dificuldades que muitas vezes temos, eu os amo profundamente, porque eles são o presente do Senhor para a minha vida. Agora eu vou pedir aos pais que orem pelos seus filhos. Diga: Senhor, obrigado pelos filhos que o Senhor me deu. Senhor, ajuda-me para que eu seja uma bênção para eles. E agora diga: salva o Senhor. Salva o Senhor, salva o Senhor para ti mesmo. Você não quer que o seu filho, a sua filha se perca. Oh, como eu oro pelos meus filhos todos os dias, para que eles não se percam, sejam salvos, continuem servindo ao Senhor. E se você não tem sido uma boa esposa, um bom esposo, confesse ao Senhor agora: Senhor, eu quero me comunicar melhor. Eu quero conversar mais. Dá-me, Senhor, esta oportunidade, este privilégio. Quebranta-me, Senhor, agora. Eu oro e peço a tua graça sobre todos vocês. A graça do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém.